Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a expansão livre de Joule. Dentro da termodinâmica, o efeito Joule-Thomson descreve a variação de temperatura quando um gás ou líquido passa em uma válvula de um sistema isolado. Dessa forma, a temperatura do gás não troca com o ambiente. E o processo também é conhecido como válvula de estrangulamento ou válvula de Joule-Thomson. Além da expansão livre de Joule, temos outros tipos de expansões, como por exemplo a expansão cíclica. Denomina-se transformação cíclica, ou ciclo de um sistema, o conjunto de transformações sofridas pelo sistema, de tal forma que seus estados final e inicial são iguais. Como a temperatura final é igual à temperatura inicial, a energia interna do sistema não varia, havendo uma igualdade entre o calor e o trabalho trocados em cada ciclo. Outro tipo de expansão é a expansão adiabática. Na chamada transformação adiabática, o sistema não troca calor com o meio externo. O trabalho realizado é graças à variação de energia interna. Numa expansão adiabática, o sistema realiza trabalho sobre o meio e a energia interna diminui. A expansão livre é uma expansão adiabática, ou seja, onde não existe troca de energia térmica do sistema com o meio. Existem várias maneiras de uma transformação adiabática acontecer. Ela pode, por exemplo, ser isentrópica, que ocorre em equilíbrio térmico, realizando um trabalho positivo e, como o próprio nome diz, sem sofrer alteração da entropia, sendo essa uma transformação reversível, que é exatamente como ocorre em uma máquina clássica de Carnot, que é essa aqui indicada na figura. Então chegamos justamente na expansão livre, que é o tipo de expansão que ocorre no experimento de Joule. Nessa expansão, o trabalho realizado pelo gás é nulo, já que durante o processo, o somatório das forças é zero. Além disso, a entalpia também não se altera, indicando que não ocorrem reações químicas no interior do sistema. A energia interna é conservada. Dessa forma, a temperatura final é igual à inicial. Só que isso só vale para gases ideais. Gases reais arrefecem ligeiramente. E apesar de ser quase estática, a expansão livre é irreversível. Essa imagem, por exemplo, mostra como pode ocorrer uma expansão livre. A expansão livre, nesse caso, ocorre porque você move o pistão mais rapidamente do que qualquer átomo dentro dele. Dessa forma, você gera um vácuo, que depois é lentamente preenchido por todos os átomos do gás, de forma que não realiza trabalho, aumenta o volume e reduz a pressão, sendo também irreversível, já que, ao se deslocar de novo o pistão, não se obtém a mesma curva de aquecimento. O experimento de Joule consiste em um sistema isolado, contendo duas regiões, uma com gás e outra com vácuo, que são separadas por um registro. Ao se abrir o registro, as moléculas do gás lentamente se expandem para o vácuo, sendo dessa forma o volume final diferente do volume inicial e a pressão final diferente da pressão inicial. Contudo, idealmente, a temperatura é mantida a mesma. Dessa forma, Joule demonstrou que a energia interna de um gás é tão somente dependente de sua temperatura, e não de seu volume ou pressão. Bom, a gente vai falar agora do coeficiente de Joule-Thomson. Aqui a gente tem a definição dele. Importante ressaltar que essa aqui é uma mudança isentrópica na temperatura de um fluido causado por uma mudança unitária de pressão. Quanto a temperatura desse fluido vai variar se mudar 1 na pressão, ou seja, isso vai determinar se esse gás vai resfriar ou não durante expansão ou compressão. Vai depender desse valor. Então a gente tem aqui a equação, né? Notando que a entropia é constante, isso é um derivado parcial com a entropia constante. E agora a gente vai provar por que essa entropia é constante. Então a gente tem a definição aqui, trabalho do gás, né? Que é o P2V2 menos P1V1. E isso vem da primeira lei da termodinâmica, que a gente tem que Q é igual a ΔU, variação de energia, mais o trabalho. Só que nesse caso, o que a gente tem é que não tem troca de calor, porque esse gás está isolado e a gente está considerando energia cinética, né? Então aqui vai considerar igual a zero esse calor. Então, a definição de entalpia que a gente tem aqui, H é igual a U, né? Energia mais o PV.
Então, se a gente voltar na equação anterior, a gente vai passar os negativos para o outro lado aqui da equação e, de acordo com essa equação, a gente tem que ir aqui provando que as entalpias são iguais. Bom, para chegar no coeficiente Joule-Thomson, a questão é que tem uma série de equações. O que é importante indicar aqui é que a gente vai ter que usar o conceito de energia livre de Gibbs e a relação de Maxwell, que está aqui, que vai dar para a gente o alfa, que é o coeficiente de expansão térmica do gás. Isso vai resultar nessa equação, no μ, né, coeficiente, e ele vai dar as características que a gente deseja descobrir do gás. A primeira lei da termodinâmica é ditada pela fórmula ΔU igual Q mais W, onde ΔU é a variação da energia interna, Q é o calor e W é o trabalho que pode ser exercido ou recebido. A mudança de temperatura nos gases depende das diferenças de pressões e de como a expansão é feita, se existe realização de trabalho, troca de calor, etc. Na expansão livre de Joule, não houve realização de trabalho. Além disso, ela é adiabática, ou seja, não há troca de calor. O experimento foi feito no vácuo, então a pressão externa era nula. Observou-se que não há variação de energia interna dos gases, já que não existe variação de calor nem trabalho envolvido. Bom, outra fórmula para a variação da energia interna dos gases é essa aqui, sublinhada, onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e ΔT é a variação de temperatura. Sendo assim, estipula-se que a variação de temperatura seria nula, então a média das temperaturas final e inicial seriam iguais. Todavia, na expansão livre de Joule, existe um leve arrefecimento na temperatura, algo que influenciaria na variação de energia interna dos gases, mas não é o que acontece. Afinal, como poderíamos explicar isso? A resposta é simples. Isso acontece por meio do efeito das forças de Van der Waals. As forças de Van der Waals são forças de atração ou repulsão intermoleculares de vários tipos quando as moléculas estão muito próximas, consideradas forças fracas. Há três tipos de interações relacionadas às forças de Van der Waals: dipolo permanente ou dipolo-dipolo, dipolo induzido e dipolo instantâneo dipolo induzido. A força de dipolo permanente ou dipolo-dipolo de média intensidade ocorre em moléculas polares, com atração entre os polos positivos e negativos da molécula, como mostra a figura abaixo. A força de dipolo induzido, também chamada de força de London, acontece entre moléculas apolares, gases nobres, ou entre moléculas polares e apolares, por deformação ligeira na nuvem eletrônica das moléculas pela repulsão entre elas, o que acaba criando polos rápidos para as moléculas. E há uma força de fraca intensidade. Esse tipo de força está presente nas patas das lagartixas, representadas na imagem do lado, que conseguem adesão com muitos tipos de superfície pelo efeito dessa força. A força de dipolo instantâneo e dipolo induzido acontece entre moléculas apolares pelo movimento da nuvem eletrônica de uma molécula, que assim pode acabar criando polos diferentes por um instante, já suficiente para induzir outra apolar a criar polos diferentes, induzindo-a momentaneamente, como mostra a figura. As forças de Van der Waals relacionam-se à diminuição da temperatura dos gases, de modo que, na expansão dos gases do experimento, existe um afastamento das moléculas deles, fazendo com que as forças de Van der Waals comecem a agir, causando um aumento na energia potencial entre as moléculas. Pela conservação de energia, já que não há troca de calor nem trabalho exercido nesse experimento, concluímos que a energia cinética das moléculas, que tem essa fórmula aqui, onde m representa a massa e v representa a velocidade das moléculas, diminui, causando a diminuição da temperatura do gás pela diminuição da velocidade e da agitação das moléculas. Fenômeno mostrado abaixo, que mostra que quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a temperatura do sistema, e vice-versa. Agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre a Lei de Charles. A Lei de Charles pode ser enunciada da seguinte maneira. Para um gás a uma pressão constante, o volume de uma dada massa desse gás varia proporcionalmente com o valor da sua temperatura absoluta. Matematicamente, nós temos que o quociente do volume pela temperatura de um gás será sempre igual a uma constante, ou seja, um volume inicial sobre uma temperatura inicial vai ser igual a um volume final sobre uma temperatura final. O efeito da Lei de Charles pode ser observado, por exemplo, em uma bexiga, que possui uma temperatura e volumes iniciais. Ao abaixar-se essa temperatura, o volume também será reduzido.
Em 1717, Charles fez experiências com 5 balões e os encheu com gases diferentes. Depois aumentou a temperatura para 80 graus Celsius. O resultado foi de aumento volumétrico próximo, o que fez-o pensar em propriedades dos gases. Charles não publicou seus estudos. 15 anos após essa experiência, Joseph Lusky e Lussac publicam um artigo baseado na experiência de Charles, dando autoria a Charles e provou que a lei era aplicável. Essa lei ficou conhecida como a Lei de Charles. Segundo a lei de Charles, portanto, como pode ser observado também no gráfico, aqui, os gases a temperatura de 0 Kelvin ou menos 233 graus Celsius, o zero absoluto, não ocupam volume. Além disso, temos conhecimento da teoria cinética dos gases. Ela afirma que as moléculas só se relacionam entre si quando existe choque entre elas, e que quando elas se chocam entre si com as paredes do sistema, a energia cinética total, que é mv²/2, permanece a mesma, pois são colisões elásticas, onde existe a conservação da energia cinética, porém algumas delas podem mudar sua velocidade. Ela afirma também que a energia cinética dos gases está diretamente relacionada com a sua temperatura, já que quanto mais velocidade, mais a agitação das moléculas, ou seja, maior a temperatura. A fórmula que revela isso é essa aqui, onde M significa o número de mols e T significa a temperatura, onde K é uma constante, que é dada pela fórmula K é igual a E sobre N, onde R é a constante universal dos gases e N é a constante de Avogadro. Como dito anteriormente, sabemos que o volume se altera proporcionalmente com a temperatura do sistema, e a temperatura se altera proporcionalmente à energia cinética e vice-versa. Podemos concluir, portanto, que a energia cinética é proporcional ao aumento ou diminuição do volume.